da capital. 7h31. O novo secretário de Segurança de São Paulo, Oswaldo Nico, afirmou que vai priorizar o combate aos crimes contra as mulheres. A Danúbia Braga está de volta aqui ao Jornal da Manhã e traz os impressionantes e terríveis, números de crimes cometidos contra mulheres, algo que a gente já vem falando aí há alguns dias, já que infelizmente a cada dia surge um novo caso, Danúbia? Infelizmente, Nonato, a gente teve ali um levantamento realizado pela Secretaria da Segurança Pública, mostrando que no estado de São Paulo, de janeiro a outubro, mais de 200 feminicídios. Então, números assustadores. Quando faz um recorte só para a cidade de São Paulo foram 53, ou seja, a cidade de São Paulo tem o maior número de feminicídios aí registrados nos últimos anos, dados que chamam muita atenção. E o novo secretário de Segurança Pública, então o delegado Oswaldo Nico, fez algumas declarações anunciando algumas das suas medidas, dos seus objetivos para esse novo momento, para essa nova etapa como secretário de Segurança Pública. Além do combate ao crime organizado, ele disse que uma das suas bandeiras vai ser justamente ali o combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher. E aí, dentre essas primeiras medidas, está ali também prevista a ampliação das delegacias, de defesa da mulher, que funcionam já em regime 24 horas, que passariam de 18 para 78 unidades, a criação também, num primeiro momento, ainda no primeiro semestre, de um departamento focado em crimes cibernéticos, também uma medida que já vinha sendo ali estudada por Guilherme Derrite. Então, ele falou ali sobre muitas das suas expectativas em relação a levantar essa bandeira de combate ao feminicídio. Ele disse que esse é o seu primeiro foco e que já está tomando também algumas atitudes, como, por exemplo, o aplicativo SP Mulher Segura. Declarações que foram dadas ali numa entrevista exclusiva ao Estadão. Ele diz que a pasta já vinha batendo nessa questão da segurança, das mulheres, de ter um combate à violência contra a mulher, quando eles lançaram em 2024 esse aplicativo SP Mulher Segura. Tem, inclusive, uma reunião marcada com mulheres da sociedade civil, a fim de ouvir essas mulheres, de que forma, então, a pasta pode contribuir nesse combate à violência, quer ter mais ações, porque, de acordo com o doutor Oswaldo Nico, é um crime difícil, uma vez em que ele acontece dentro de casa. Também ele ressaltou a importância das pessoas, os vizinhos que ouvirem alguma discussão mais acalorada, de denunciarem, ou alguma mulher que está passando por violência psicológica, que um amigo acaba sabendo, ela acaba desabafando, para denunciarem, para que a polícia consiga tomar atitudes logo no primeiro momento, ainda que seja um caso difícil e mais delicado. Ele também comentou a respeito das tornozeleiras eletrônicas de medidas protetivas. Pelo menos 400 pessoas estão sendo monitoradas, e aí eles fazem, então, através da geolocalização, um cálculo para saber se essa pessoa que tem essa medida protetiva, esse agressor está se aproximando ou não dessa mulher, e aí conseguem acionar, então, a GCM, por exemplo, para chegar até o local. No próprio aplicativo Mulher Segura tem um botão de segurança que a vítima consegue acionar, e a polícia é acionada naquele momento e consegue também chegar até o local. Algumas das medidas que estão sendo tomadas e que eles pretendem ampliar, então, de acordo com o doutor Oswaldo Nico, agora sendo secretário de Segurança Pública em São Paulo, reforçando esse combate, então, da violência contra a mulher. E ele diz que aí, se a polícia fica sabendo o quanto antes, ela tem como tomar alguma atitude, ter alguma medida. Então, reforçando a importância das denúncias, também bateu bastante na tecla desse aplicativo Mulher Segura. Isso porque os dados, como a gente começa a nossa conversa aqui falando, são alarmantes, A gente teve um registro muito grande de casos de feminicídio, sem contar nas tentativas de feminicídio. A gente vem acompanhando o caso, por exemplo, da Tainara, que é uma mulher que foi arrastada por 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê pelo ex-namorado, uma tentativa de feminicídio. Então, quando a gente fala dos feminicídios em si, o número já é alarmante, mas sem contar, e dá para fazer uma noção de quantas tentativas de feminicídio, quantas agressões as mulheres sofrem todos os dias. E aí a promessa, então, do novo secretário de Segurança Pública é levantar essa bandeira do combate à violência contra a mulher. É claro que é um assunto muito importante e a gente vai seguir de olho. Volto com vocês no estúdio.
Essa Danúbia Braga em São Paulo. Muito obrigado, viu, Danúbia? É assunto para a gente trazer aqui, mais uma vez, a participação da Deise Ciocari e do José Maria Trindade. Deise, vou começar contigo a partir desses dados aí que a Danúbia trouxe para a gente em São Paulo, mas o número de casos no Brasil inteiro, infelizmente, vai crescendo ano após ano, ou de feminicídio efetivamente, ou da tentativa do feminicídio. É uma boa essa alternativa do secretário de São Paulo de tentar focar o seu trabalho também em questões relacionadas ao feminicídio para tentar, de algum modo, amenizar isso tudo? E assim, Deise, ações complementares também seriam necessárias em outras pastas. Talvez a da educação seja uma delas, não? Esse é o ponto, Nonato. É óbvio que essa acaba sendo uma notícia muito boa, mas a gente tem que lembrar que feminicídio não se combate só com coletivas de imprensa, né? A operação policial, ela não pode acontecer depois do fato consumado, né? Ela tem que acontecer antes, com monitoramento de um agressor que seja reincidente, acompanhamento psicológico da vítima. Como você muito bem falou, tem que ter estrutura de outras secretarias, porque o feminicídio ele não vai ser combatido somente com a ação policial. Então, você tem que ter um trabalho de educação, de assistência social para essas mulheres e para a população em geral, porque os dados no Brasil, eles são alarmantes. Em 2024, foram 1.490 mulheres que foram assassinadas simplesmente por questão de gênero. No primeiro semestre desse ano, de 2025, foram 718 mulheres. São 4 mulheres assassinadas por dia simplesmente por serem mulheres. Então, quando o secretário fala que vai priorizar o feminicídio, é óbvio que isso é uma notícia boa, mas eu reitero, isso não pode ficar somente nas coletivas de imprensa. É preciso de um aparato do Estado e da Federação para que isso efetivamente se resolva, porque a gente tem uma lei muito importante, que é a Lei Maria da Penha, mas mesmo assim o feminicídio ele continua aumentando no Brasil. Ou seja, a gente precisa de uma estrutura muito mais forte, muito mais densa para combater isso, senão a gente só vai continuar assistindo esses números aumentando, infelizmente. E que só aumentam, né, Zé? O número de feminicídios aqui no Brasil sempre existiu, os casos sempre existiram, mas parece que a gente está vivendo um surto como se fosse uma epidemia. Um caso por dia, os casos só aumentam, e esse olhar do novo secretário de Segurança Pública de São Paulo é importante, assim como a Deise disse, são várias camadas, não somente o pré, como a educação, como o monitoramento também, mas como também o pós. As mulheres que chegam, as mulheres que são recebidas, que muitas vezes elas se dizem intimidadas, né, pela própria ajuda ali, pelo próprio socorro, a pessoa que está atendendo ela, e aí ela acaba não finalizando a sua denúncia. Precisa desse olhar aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né, Zé? A revitimização, né? A mulher é atendida por pessoas que não estão preparadas, e no local também inóspito, né? Então é muito complexo. Olha só, em 1976, Doc Street matou Ângela Diniz. Os dois conhecidos, né? Pessoas, ela uma socialite, liberal, enfim, era um despertar de um novo mundo. Talvez hoje ela seria uma integrada à sociedade, mas naquele tempo ela era um pouquinho à frente e já se despontava como uma mulher com todos os seus direitos, que tem que estar onde ela queria estar. E aí o Doc Street alegou legítima defesa da honra. E no primeiro júri ele foi liberado, no segundo condenado. Ali foi um limiar, uma separação do que é o direito da mulher e o que é, na verdade, uma situação de cultura, eu diria. Porque, veja bem, a gente fala em legislação. Já houve reforço na legislação, a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista, mas continua e invade aqui o coração do poder. Brasília enfrenta uma grave situação. Eu conversei com o secretário de Segurança Pública daqui, o Sandro Avelar, e ele me mostrando ali dados e trabalho da Secretaria de Segurança Pública e um programa que está dando certo, que é o programa exatamente para monitorar o agressor e a mulher. Quando há uma aproximação, independente da queixa, a polícia vai e já impediu vários casos, já pegou o agressor chegando com a mochila, com faca, com equipamentos para arrombar a casa da ex-mulher, e, é claro, era para matá-la. E houve interceptação. Então, assim, esse processo está dando certo aqui em Brasília. E a ideia geral é a seguinte: a mulher que presta queixa, a mulher que vai à delegacia, ela sobrevive. Os números dizem isso, né? Os números mostram
que a mulher que denuncia, a mulher que vai lá atrás dos seus direitos, ela sobrevive, porque é uma sobrevivência. E mais, quebrar essa cultura, a primeira cultura de que o homem não pode tratar a mulher como se fosse uma propriedade ou como se fosse uma garantia dele. Isso tem que ser quebrado lá na infância. Por outro lado, é preciso também que os instrumentos oficiais mostrem que é preciso denunciar. Então, o vizinho reclama de um som alto, mas não reclama de uma agressão. 7h.